Houtaru Orochi atravessou os portões da escola em seu primeiro dia de ensino médio. Alunos lotavam a entrada e não paravam de distribuir panfletos enquanto gritavam para os novos alunos se juntarem aos seus clubes. Houtaru ignorou todos eles e continuou andando reto. Ele trocou de sapatos e foi para a aula. Ele não tinha interesse em se juntar a nenhum clube. Na verdade, ele não tinha interesse em fazer nada desnecessário. Se algo não precisava ser feito, ele não o faria. Se precisasse ser feito, ele o terminaria rapidamente e seguiria em frente. Na aula, seu amigo Satoshi o cumprimentou com sua energia habitual. Satoshi era o amigo mais velho e único de Hotaru, e ele entendia muito bem o quão pouco Hotaru se importava com a vida escolar normal. Ele tentou despertar o interesse de Hotaru no novo ano letivo, mas Hotaru permaneceu completamente sem expressão. Satoshi então perguntou por que Hotaru ainda estava na escola, já que ele normalmente saía assim que as aulas terminavam. Hotaru soltou um suspiro cansado e entregou-lhe uma carta. Satoshi abriu-a e viu que era da irmã mais velha de Hotaru, que estava viajando pela Índia. Na carta, ela explicava que o clube de clássicos continuava a perder membros todos os anos e estava agora perto de ser encerrado. Como ela tinha um forte apego àquele clube, ela implorou a Hotaru para se juntar e mantê-lo vivo. Hotaru se importava o suficiente com sua irmã para concordar. Satoshi apontou que seria fácil porque o clube não tinha membros atuais, o que significava que Hotaru poderia ter a sala inteira para si. Aquela pequena ideia fez Hotaru se sentir um pouco melhor. Depois disso, ele deixou Satoshi e foi para a sala dos professores pegar a chave. A sala do clube de clássicos ficava num canto tranquilo da escola, longe dos corredores movimentados. Hotaru gostou disso imediatamente. Ele colocou a chave na fechadura, abriu a porta e entrou. Lá ele encontrou uma garota de cabelo preto curto parada perto da janela, olhando para fora. Ela se virou e caminhou em direção a ele. Ela se apresentou como Eruki Tanda e disse que o reconhecia da orientação de boas-vindas da escola. Hotaru não se lembrava de tê-la visto lá. E Ryu explicou que havia entrado para o clube por motivos pessoais e perguntou se ele também iria. Hotaru disse a ela que não, pois ela já era membro. O clube não precisava mais dele para sobreviver. Então ele se virou e disse que ela poderia trancar a sala. Quando ela terminou, Ryu parou ali mesmo. Ela disse que não tinha chave. Hotaru congelou por um momento e olhou para a chave em sua própria mão. Se ela não tinha uma chave e a porta estava trancada quando ele chegou, então como ela havia entrado no quarto? E Ryu inclinou a cabeça e disse calmamente que a porta estava aberta quando ela entrou. Ela não tinha ideia de como ela ficou trancada depois. Sua curiosidade imediatamente aumentou, e ela pediu a Hotaru para ajudá-la a resolver isso. Naquele momento, Satoshi apareceu na porta e admitiu que havia seguido Hotaru apenas para ver o que estava acontecendo. Hotaru tentou sair novamente, mas Ryu agarrou sua mão e se aproximou, enquanto ela pedia ajuda mais uma vez. Algo no olhar dela o atingiu de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Por causa disso, ele ficou. Os três começaram a pensar em possíveis explicações. A Iru mencionou que tinha ouvido um estranho som metálico mais cedo. Eles escutaram atentamente e logo ouviram o mesmo som metálico vindo de baixo. Então, eles saíram para o corredor e viram o zelador da escola se movendo de sala em sala, trancando portas com uma chave mestra. Hotaru rapidamente entendeu. O zelador provavelmente tinha verificado a sala do clube, assumido que não havia ninguém lá dentro, e a trancado sem perceber que Eru estava lá. O som que ela tinha ouvido foi a chave mestra girando na porta. Eru estava tão concentrada no antigo prédio da escola do lado de fora da janela que nunca percebeu. Agora que o mistério estava resolvido, os três caminharam juntos em direção aos armários de sapatos. No caminho, Satoshi decidiu se juntar ao clube de clássicos também. Hotaru ainda insistia que não ia entrar, mas ele pegou na mão dele novamente e pediu-lhe diretamente para se tornar membro. Sem dizer mais nada, Hotaru entregou o seu cartão de inscrição. Assim, ele juntou-se oficialmente ao clube. Na tarde seguinte, Hotaru ficou depois da aula porque precisava reescrever uma redação que tinha esquecido de trazer de casa. Satoshi sentou-se perto e começou a contar-lhe sobre um boato estranho que estava a espalhar-se pela escola. Naquela manhã, uma garota passou pela sala de música enquanto chovia lá fora. Ela ouviu música clássica vindo de dentro. Mesmo que a sala estivesse escura e a porta fechada quando ela abriu, ninguém ainda estava sentado ao piano. A música continuou tocando. Então, assim que a peça terminou, uma figura se levantou lentamente do chão com o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos e cansados. A garota ficou aterrorizada, bateu a porta e fugiu. Hotaru continuou escrevendo como se não se importasse, mas então ele perguntou uma coisa. Ele queria saber se a história já tinha se espalhado pela escola. Satoshi disse sim. Hotaru imediatamente adivinhou que Eru apareceria muito em breve e pediu que investigassem. Então ele pegou um pequeno pedaço de papel, escreveu algo rapidamente nele e disse a Satoshi para se preparar para contar uma história diferente. Como esperado, Ryu chegou um momento depois, cheia de curiosidade e pronta para falar sobre o mistério da sala de música. Mas antes que ela pudesse entrar no assunto, Hotaru a redirecionou para Satoshi. Satoshi então contou a ela sobre um grupo secreto chamado Sociedade da Aranha de Seda. Ele alegou que ninguém sabia quem eram seus membros, mas todos os anos eles secretamente colocavam um panfleto escondido em algum lugar no quadro de avisos da escola. A atenção de Haru mudou imediatamente. Sua curiosidade se voltou para aquele novo mistério, e ela pediu a ambos que a ajudassem a encontrar o panfleto. Eles foram ao quadro de avisos principal no primeiro andar. Estava coberto de cartazes coloridos de clubes de cima a baixo. Após verificar cuidadosamente o quadro, Kuteru apontou um pequeno aviso escondido atrás de um dos cartazes maiores. Ryu olhou atentamente, mas sua reação não foi tão forte quanto antes. Ela disse que o mistério parecia fácil demais, e ainda tinha alguns pontos fracos, mas o aceitou por enquanto. Depois disso, os três seguiram caminhos separados.
Enquanto caminhavam para casa juntos, Satoshi perguntou a Hotaru quando ele havia feito o panfleto falso e o colocado atrás do pôster. Hotaru admitiu calmamente que só o fez porque não queria ir até a sala de música do outro lado do prédio. Então ele explicou a verdadeira resposta. A estudante que usava uma sala de música frequentemente dormia lá. Para economizar tempo, ela mantinha a janela fechada e usava um CD de música clássica como despertador. Quando a música parava, ela acordava. Então a garota que abriu a porta simplesmente viu o pianista se levantando do chão depois de dormir ali. Satoshi então fez a pergunta real. Hotaru estava evitando do mistério apenas para salvar Ever? Ou ele foi incapaz de recusar Airu da mesma forma que recusou todos os outros? Hotaru não disse nada. Um mês se passou desde que Hotaru se juntou ao clube de clássicos, e ele lentamente se acostumou a uma rotina tranquila. Na maioria das tardes, ele sentava-se na sala do clube com um livro e uma xícara de chá, enquanto Eru se sentava do outro lado da mesa, lendo o seu próprio livro. Às vezes, ela trazia doces caseiros e colocava-os silenciosamente na sua secretária. Hotaru gostava mais daqueles dias tranquilos. Numa tarde, ele fechou o seu livro e levantou-se. Ela disse a Hotaru que o clube parecia demasiado inativo porque eles nunca faziam nada juntos. Hotaru disse-lhe para se sentar e lembrou-lhe que aquele era um clube de literatura, não um clube desportivo. Mas Eru balançou a cabeça e mencionou o próximo festival escolar. Todos os clubes tinham que participar. Hotaru disse que não se importava, mas Eri continuou insistindo. Ela explicou que o clube de clássicos tinha a tradição de fazer uma antologia todo ano para o festival, e que ela queria manter essa tradição viva. Hotaru recusou imediatamente porque o trabalho parecia dar muito trabalho. Eru não cedeu. Ela disse a ele claramente que o perguntaria sobre isso todos os dias até que ele concordasse. Hotaru pensou sobre isso e percebeu que ajudá-la uma vez exigiria menos esforço do que ouvir seus pedidos diários. Então, no final, ele cedeu. Ele então perguntou se ela sequer sabia como fazer uma antologia. Eru admitiu honestamente que não sabia. A ideia dela era encontrar cópias antigas e aprender com como membros anteriores o haviam feito. Assim, os dois vasculharam a sala do clube juntos, abrindo gavetas e verificando prateleiras, mas não encontraram nada. Kotaro sentou-se novamente, mas Eru disse a ele que ainda não tinham terminado. Ela o puxou da cadeira e o levou para a biblioteca da escola. Na recepção estava sentada uma garota de cabelo curto chamada Mayaka. No momento em que viu Hotaru, ela o reconheceu e fez uma cara de aborrecimento. Ela o avisou para não causar problemas. Hotaru respondeu com um comentário seco, o que apenas a deixou mais irritada. Nesse exato momento, Satoshi apareceu por entre as prateleiras e a expressão de Mayaka mudou imediatamente. Airu percebeu rapidamente essa mudança. Hotaru explicou calmamente que Mayaka gostava de Satoshi desde o ensino fundamental. Satoshi cumprimentou a todos calorosamente e apresentou Eru e Mayaka uma à outra. Eru não perdeu tempo e perguntou a Mayaka se a biblioteca tinha alguma cópia antiga da antologia do clube de clássicos. Mayaka disse que não os tinha visto nas prateleiras normais, mas que poderiam estar nos arquivos do fundo. Apenas a bibliotecária-chefe podia permitir o acesso lá, e essa pessoa ainda não tinha chegado, então eles não tiveram escolha a não ser esperar. Enquanto estavam ali parados, Satoshi pediu a Mayaka que explicasse o padrão estranho que ela tinha mencionado anteriormente. Kotaro tentou discretamente ir em direção à porta, mas a curiosidade de Eru já havia sido aguçada, então ele parou e permaneceu. Mayaka então explicou o que havia notado nas últimas semanas. Toda sexta-feira, durante o intervalo do almoço, alguém pegava o mesmo livro emprestado da biblioteca. E antes que o dia terminasse, aquele livro era sempre devolvido. Como os alunos podiam ficar com os livros por 2 semanas, devolvê-lo no mesmo dia não fazia sentido algum. Ela tirou o livro e o colocou no balcão. Era um grosso livro de história encadernado em couro sobre a escola. O Covid parecia antigo e elegante. E a Aero o pegou e disse que parecia bonito. Então Mayaka mostrou a eles o registro de empréstimos. E foi aí que ficou ainda mais estranho. Toda sexta-feira, uma garota diferente pegava o mesmo livro emprestado. 5 alunas diferentes ao longo de 5 semanas, todas do mesmo ano, todas fazendo a mesma coisa. Hotaru olhou o registro e notou que os horários de retirada e devolução eram muito próximos. Ninguém conseguiria ler um livro tão grosso assim tão rápido, então ele disse claramente. O livro obviamente não estava sendo emprestado para leitura. Por um tempo, todos eles apresentaram ideias diferentes. Mayaka supôs que o livro pesado poderia ser útil como algo para se apoiar. Satoshi brincou que poderia ser usado como um escudo. A ERU sugeriu que um livro tão grande poderia ajudar a prensar vegetais em conserva. Hotaru ficou cansado de ouvi-los e mandou todos ficarem quietos para que ele pudesse pensar. Ele olhou os registros novamente e notou que cada empréstimo foi feito por uma garota, e cada uma delas vinha de uma turma diferente. Ele então sugeriu que o livro poderia ser usado como algum tipo de sinal. Mas Mayaka explicou que os livros devolvidos eram colocados de volta nas prateleiras aleatoriamente, então essa ideia não funcionou. Então Eru trouxe o livro para perto do rosto dela e o cheirou. Mika deu um passo para trás, surpresa com aquilo. Eru disse que o livro tinha um leve cheiro de tinta. Mika tentou cheirá-lo também, mas não notou nada. Hotaru fez uma pausa por um momento, depois pediu a RU para ir com ele. Ele guiou o grupo para fora da biblioteca e fez um tour pela sala de arte. No caminho, ele explicou que havia uma aula eletiva realizada toda sexta-feira que reunia alunos de diferentes turmas. Foi na aula de artes que eles entraram na sala. Cavaletes estavam alinhados por toda parte. Quase toda a pintura inacabada mostrava a mesma coisa. Uma garota segurando um livro com uma capa texturizada escura. Hotaru apontou para as telas. O livro de história escolar com capa de couro tinha a forma e a cor perfeitas para ser usado como adereço para desenho de figura. Como ninguém queria carregar um livro tão pesado a semana toda, cada aluno simplesmente o pegava emprestado na sexta-feira e o devolvia no mesmo dia.
depois da aula. Mayaka e Eru olharam para as pinturas, depois se viraram para Hotaru com admiração aberta. Depois disso, elas voltaram para a biblioteca. Kotaro começou a se dirigir para a saída, mas Eru lembrou de que ainda não haviam encontrado as antologias. Por fim, a bibliotecária-chefe chegou. Satoshi apresentou o grupo e perguntou sobre edições antigas da antologia do Clube de Clássicos. A bibliotecária verificou e então lhes disse que não restava nenhuma nos arquivos. O rosto de Eru imediatamente murchou. Satoshi disse a ela para não se preocupar, pois eles encontrariam outra maneira de conseguir as antologias depois disso. Todos foram para casa. Na manhã seguinte, que era domingo, o telefone de Kotaro tocou cedo. Era Eru. Ela se desculpou por ligar no dia de folga dele e pediu para que ele a encontrasse. Hotaru tentou recusar, mas ela continuou insistindo até que ele finalmente concordou. Mais tarde, ele sentou-se em um pequeno café esperando por ela. Quando Eru chegou, ela estava um pouco sem fôlego e pediu desculpas por estar atrasada. Hotaru perguntou o que ela queria. Eru hesitou e tentou mudar de assunto. Hotaru levantou-se para ir embora, mas ela o impediu, fê-lo sentar-se novamente e disse-lhe que tinha algo importante a dizer, algo que lhe custara admitir. IP-03. Hotaru sentou-se num pequeno café com uma chávena de café à sua frente. Ele mexeu lentamente o creme e esperou. Depois de um tempo, Eri chegou atrasada. Ela usava um vestido bonito e parecia um pouco ofegante. Sentou-se em frente a ele e pediu algo. Hotaru perguntou o porquê e ela olhou para a mesa antes de dizer baixinho que tinha algo a confessar. Hotaru ficou em silêncio imediatamente. Seu peito apertou enquanto esperava pelas próximas palavras dela. Eris ainda rodeou o assunto por um tempo e finalmente contou a ele a verdade. Ela queria essa ajuda para resolver um mistério pessoal. Butero a encarou surpreso porque não era nada do que ele esperava. Eru então lhe contou sobre seu tio, Saktani Jun, 45 anos antes. Ele havia frequentado a mesma escola e servido como presidente do clube de clássicos. Mas 7 anos atrás viajou para a Índia e desapareceu. As pessoas o procuraram, mas ninguém jamais encontrou qualquer vestígio dele. Haru explicou que quando era pequena, era muito próxima dele. Ele costumava passar tempo com ela, levá-la a parques e responder a todas as suas perguntas. Ele era paciente, inteligente e gentil, por isso ela o admirava profundamente. Ela também disse a Hotaru que ele a lembrava de seu tio pela maneira como conseguia analisar problemas e encontrar soluções que outras pessoas não percebiam. Depois disso, Ierryu descreveu a memória que a incomodava quando ela ainda era criança. Certa vez ela perguntou algo ao tio, mas agora não conseguia mais se lembrar qual era a pergunta. Em vez de dar sua resposta gentil de sempre, ele disse algo que a chateou tanto que ela começou a chorar. O tio não a consolou. Ele ficou ali sentado quieto, parecendo ele mesmo aflito. No fim, a mãe dela veio, levou-a para a cama e ela adormeceu chorando. Aquele momento a afetou tão profundamente que sua mente o selou. Ela não conseguia se lembrar do que tinha perguntado nem do que seu tio tinha dito. Hotaru ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele recusou. Ele disse a ela que trazer de volta essa memória poderia mudar a forma como ela via o mundo, e ele não queria carregar esse tipo de responsabilidade. Ele sugeriu que ela perguntasse a outras pessoas ou descobrisse lentamente por si mesma durante os próximos 3 anos do ensino médio, mas Eru balançou a cabeça. Ela disse que já tinha ido à sala dos professores e falado com todos os professores, mas nenhum deles trabalhava na escola há tempo suficiente para conhecer o tio dela. Ela também disse que aquele assunto era pessoal demais para ela discutir com qualquer um. Ela confiava em Hotaru por causa do jeito dele de pensar. Então ela acrescentou um último detalhe. Seu tio estava desaparecido há 7 anos e a família estava se preparando para realizar um funeral em breve. Antes de se despedir dele pela última vez, ela queria relembrar as palavras que ele lhe dissera um dia. Sua voz ficou mais suave, e ela olhou para a mesa enquanto tentava conter as lágrimas. Butaro a observou em silêncio por um momento. Então ele disse que a ajudaria, mas deixou claro que não assumiria responsabilidade por qualquer efeito que a verdade pudesse ter sobre ela. O rosto de Eru se iluminou imediatamente e ela o agradeceu. Pouco depois disso, chegaram os exames de meio de período e as atividades do clube pararam por um tempo. Hotaru passou esses dias estudando e indo à escola, então ele mal viu Ierryu durante esse período. Quando o exame final terminou, ele foi para casa e se jogou na cama. Lá em sua mesa, ele encontrou uma carta de sua irmã mais velha. Ele a abriu e a leu. Ela escreveu que estava presa em Istambul, na embaixada japonesa, por causa de um problema com o passaporte. Na carta, ela perguntou como estava o clube, se algum novo membro havia se juntado e o lembrou novamente sobre a tradição da antologia anual. Então ela mencionou algo importante. As antologias antigas não estavam na biblioteca nem nos arquivos. Eles foram guardados em um cofre de parede na sala do clube. Ela também acrescentou que o cofre estava destrancado. No dia seguinte, o clube se reuniu em sua sala, e até então, Mayaka já havia se tornado oficialmente a 4ª membro. Hotaru compartilhou o conteúdo da carta com todos. A princípio eles se sentiram aliviados, mas quando olharam ao redor da sala, perceberam que não havia nenhum cofre em lugar nenhum. Hotaru disse a eles para não entrarem em pânico. As salas dos clubes mudavam todo ano. Como sua irmã havia se formado 2 anos antes, o cofre estaria na sala que o clube usava naquela época. Ele já havia perguntado e descoberto que o laboratório de biologia havia servido como sala do clube de clássicos no ano anterior. O grupo desceu o corredor em direção àquele laboratório. No caminho, Hotaru notou 2 pequenos dispositivos sensores presos às paredes de ambos os lados do corredor, mas as garotas não pareceram notá-los. Ao chegarem à porta, descobriram-na trancada. Bateram e após um momento, um estudante mais velho de cabelo comprido saiu e manteve a porta quase fechada atrás de si. Um forte cheiro de colônia emanava dele. Ele se apresentou e disse que o clube de jornalismo agora usava a sala, embora ele fosse o único ali naquele dia. Ierryu explicou educadamente que o clube Classics R estava procurando um cofre de parede que deveria ainda estar lá dentro.
O veterano subitamente ficou tenso e alegou que nunca tinha visto nenhum cofre ali. Mayaka o lembrou que os alunos podiam inspecionar o quarto, se necessário. O veterano hesitou por um momento, mas então os deixou entrar. Kutaro olhou ao redor com cuidado. Papéis estavam espalhados pela mesa. Um rádio ficava perto da borda. A janela estava aberta e um ventilador apontava diretamente para ela, mesmo que essa configuração pudesse facilmente levar os papéis embora. O grupo revistou o cômodo, mas não encontrou nada. Então Hautaro perguntou ao veterano se ele havia movido ou retirado algo grande quando o clube de jornalismo se mudou. O sênior disse que havia movido algumas caixas de papelão. Hautaro então disse calmamente que, se eles não encontrassem o cofre sozinhos, ele pediria a um membro da equipe para revistar o quarto adequadamente. O rosto do sênior mudou imediatamente. Sua respiração ficou mais pesada, e ele disse a eles para irem embora. Hautaro saiu com as garotas e disse ao veterano que, se as antologias aparecessem, ele poderia simplesmente deixá-las na sala do clube de clássicos. Não muito tempo depois, as antologias estavam em uma pilha arrumada sobre a mesa deles. Mika perguntou a Hautaro como ele havia descoberto. Ele a puxou para o lado discretamente e pediu que guardasse segredo. Então, ele explicou tudo. Os sensores no corredor, o perfume fresco, o ventilador apontado para a janela aberta e o rádio na mesa apontavam para uma coisa. O veterano esteve a fumar no quarto. Como ele vinha de uma família respeitada, ser apanhado causaria sérios problemas para ele. Isso significava que o cofre era o lugar mais provável onde ele havia escondido seus cigarros e isqueiro, e era por isso que ele se recusava a revelá-lo. No momento em que Hautaro mencionou a equipe, o mais velho não teve escolha a não ser entregar as antologias ele mesmo. Nesse exato momento, Satoshi entrou na sala vestido com uma fantasia de girassol, e Mayaka lhe mostrou os livros recuperados. Ao mesmo tempo, Eru puxou Hautaro para o lado. Ela ergueu um dos volumes. O título sobre a Covid era Ryuka. Ela disse a ele que aquela era a antologia ligada ao seu tio lá dentro. Um texto escrito um ano depois de ele ter saído da escola o descrevia como um herói que sacrificou tudo pelo bem maior. Eru pressionou a mão na testa e disse que sentia que a resposta estava perto, mas que ainda não conseguia alcançá-la. Hautaro virou-se para a pilha e começou a procurar a primeira edição, aquela de quando seu tio ainda era estudante. Mayaka verificou a pilha e depois deu-lhes a má notícia. O primeiro volume estava em falta. Enquanto voltava para casa naquela noite, Hautaro disse a Eru que ela também deveria compartilhar a história de seu tio com Satoshi e Mayaka. Eru hesitou porque não queria envolver muitas pessoas, mas Hautaro apontou que os dois sozinhos poderiam não ser suficientes para resolver isso. Ryu parou de andar, pensou por um momento e então concordou em contar a eles. No dia seguinte, no clube, na tarde seguinte, a Eru explicou tudo. Ela contou a Satoshi e Mayaka sobre seu tio, Sekitani-jun, seu desaparecimento, a memória que ela havia bloqueado e o funeral que aconteceria em breve. Ambos ouviram em silêncio até que ela terminou. Depois de ouvirem tudo, prometeram ajudar o grupo, e então decidiram que o objetivo principal seria descobrir o que realmente havia acontecido 45 anos atrás. Concordaram em se encontrar na casa de Eru naquele fim de semana, e cada um traria suas pesquisas e sua própria teoria. O sábado chegou com o céu nublado. Hautaro ficou ao lado de sua bicicleta e esperou até ouvir Satoshi chamando lá da estrada. Satoshi veio em sua direção pedalando em alta velocidade e quase bateu antes de parar no último segundo. Então os dois partiram juntos, deixando a cidade para trás e rumando para o campo. Enquanto cavalgavam, as ruas ficaram mais silenciosas e campos de arroz e colinas baixas se estendiam por ambos os lados da estrada. Durante o trajeto, Hautaro perguntou a Satoshi se ele gostava da vida no ensino médio. Satoshi diminuiu um pouco o passo e disse que também tinha seus próprios problemas, mas preferia manter-se alegre e focar nas partes boas. Hautaro não respondeu e continuou pedalando em silêncio. Após uma longa viagem, eles chegaram à propriedade Shitanda. A propriedade era grande, e um alto portão de madeira ficava na entrada. Atrás dele, havia uma casa antiga e espaçosa, construída em estilo tradicional e cuidadosamente mantida por gerações. Eru os recebeu na porta e os conduziu para dentro. Eles passaram por vários cômodos com pisos polidos e biombos antigos, e o ar carregava um leve cheiro de tatame e cera de madeira. Em um dos cômodos internos, Mayaka já esperava em uma mesa baixa com papéis espalhados à sua frente. Todos se sentaram ao redor da mesa. Ele entregou-lhes cópias do prefácio da segunda antologia. Descrevia Sekitani-jun como alguém que deixou a escola não apenas como um estudante, mas como um herói e uma lenda que abriu mão de tudo pelo bem maior. A passagem tinha sido escrita um ano depois de ele ter deixado a escola. Ri então compartilhou sua teoria. Primeiro, ela passou a acreditar que durante o festival escolar, 45 anos atrás, pessoas de fora entraram, causaram problemas e assediaram os alunos. Seu tio então se levantou contra eles, reuniu apoio e os expulsou. Mas nesse processo ele atingiu um dos invasores na frente de um professor e foi expulso por causa dessa violência. Os outros ouviram e pensaram a respeito. Satoshi então apontou que o tipo de gangues juvenis que a ERU descreveu só apareceu cerca de 5 anos após esse evento. Hautaro acrescentou que a escola há muito tempo proibia qualquer barraca de festival que envolvesse dinheiro, então não haveria nada ali para os de fora roubarem. Eru ouviu o raciocínio deles, aceitou e sentou-se calmamente. Depois disso, Satoshi esticou as pernas e perguntou se poderiam ir para um lugar mais confortável.
e Ryu sugeriu a varanda que dava para o lago do jardim, então eles levaram seus papéis para fora. O lago parecia calmo e escuro sob o céu nublado, enquanto os sapos coachavam em algum lugar perto dos juncos. Em seguida, foi a vez de Mayaka. Ela distribuiu várias páginas de anotações e explicou sua teoria. Ela acreditava que todo o assunto estava ligado a uma luta política entre o governo e as escolas. Em sua opinião, as autoridades haviam tentado controlar o currículo para poder transformar os alunos em apoiadores obedientes. A escola resistiu a essa pressão. Professores e alunos então se uniram, realizaram protestos e greves, e Sekitani-jun liderou essa resistência. Por causa disso, os oficiais o alvejaram e usaram sua influência para que ele fosse removido. Kotaro e Satoshi admitiram que a teoria dela tinha uma estrutura sólida, mas eles também viram um problema claro. Os protestos que Mayaka mencionou ocorreram em junho, enquanto Sekitani deixou a escola em outubro. A lacuna entre essas datas era grande demais para ser ignorada, então a teoria não se encaixava completamente. Um pouco depois, Satoshi admitiu que estava com fome. Haru trouxe todos de volta para a cozinha e começou a fazer bolinhos de arroz, enquanto a discussão continuava. O cheiro de arroz fresco logo encheu o cômodo. Assim que terminou, ela colocou o onigiri em um prato no meio da mesa. Então Satoshi espalhou recortes de jornal antigos e boletins escolares que ele havia coletado. A teoria dele era um tanto semelhante à de Mayaka, mas ele mudou o foco. Ele acreditava que o conflito real era entre alunos e professores, não entre a escola e o governo. Segundo ele, a escola vinha tentando reduzir a duração do festival cultural para que os alunos se concentrassem mais nos estudos. Isso levou a protestos, mas os recortes também mostraram que esses protestos permaneceram em sua maioria pacíficos. Não havia registro de nenhum confronto físico com os professores. Além disso, o mesmo lapso de tempo permaneceu. Os protestos aconteceram meses antes da expulsão. Agora as três teorias haviam sido apresentadas, então todos olharam para Hotaru. Ele se mexeu sem jeito, porque tudo em suas anotações se sobrepunha ao que os outros já haviam dito. Ainda assim, eles o pressionaram para dizer algo. Hotaru se levantou e perguntou onde ficava o banheiro. Eru apontou para o corredor. Ao caminhar, ele passou por uma porta aberta e notou o quarto de Eru. Sua escrivaninha e até parte do chão estavam cobertas com anotações manuscritas, gráficos, papéis copiados e linhas do tempo espalhadas por toda parte. Hotaru ficou ali por um breve momento, depois continuou andando para o banheiro. Uma vez lá dentro, ele fechou a porta, encostou-se à parede e organizou silenciosamente os fatos em sua mente. Vários minutos depois, ele voltou e disse a todos que tinham uma teoria. O cômodo ficou em silêncio imediatamente. Hotaru começou listando os fatos que eles já sabiam. O protesto aconteceu em junho, mas Sekitani saiu em outubro. O conflito claramente envolvia alunos e professores. O boletim informativo mostrou que a questão principal era o festival cultural. Os professores queriam encurtá-lo, enquanto os alunos queriam mantê-lo. Com 5 dias, Sekitani ficou do lado dos alunos e os liderou. No final, a escola cedeu e permitiu que o festival continuasse como os alunos queriam. Mas Hotaru acreditava que a escola não tinha esquecido aquele conflito. Expulsar Sekitani imediatamente teria causado ainda mais problemas porque os alunos o viam como um herói. Assim a escola esperou. O tempo passou, a tensão diminuiu e quando as coisas se acalmaram, eles o expulsaram discretamente mais tarde, usando outro motivo que explicava a lacuna entre junho e outubro. Isso também explicava porque a segunda antologia, escrita no ano seguinte, o elogiava como um herói que havia se sacrificado por todos. O festival foi posteriormente reduzido para 3 dias, mas apenas depois que ele já tinha partido. Ninguém discutiu a explicação dele. Satoshi e Mayaka disseram que a teoria fazia sentido. Airo deu um leve sorriso, mas então seus olhos baixaram para a mesa. Ela fez uma pergunta em voz baixa. Se seu tio havia deixado a escola como um herói humano orgulhoso, então por que suas palavras a fizeram chorar tanto quando criança? Hotaru não tinha resposta para aquilo. Eru rapidamente balançou a cabeça e agradeceu a todos. Ela disse que o mistério estava resolvido por enquanto. Naquela altura, a chuva já tinha começado a cair lá fora. Eru deu a Hotaru um guarda-chuva para a viagem para casa, enquanto Satoshi tirou um impermeável dobrado da sua mala. Ao portão, despediram-se e partiram para a noite molhada. Satoshi e Hotaru andavam de bicicleta pela noite. A água da chuva continuava a pingar de seus capuzes enquanto eles desciam a estrada. Enquanto pedalava, Satoshi olhou para Hotaru e disse que, pela primeira vez em muito tempo, ele parecia realmente interessado em algo. Hotaru continuou olhando para frente, então Satoshi perguntou se essa mudança era por causa de Eru. Hotaru balançou a cabeça e disse que estava simplesmente cansado de viver sem se importar com nada. Quando olhou para Eru, Satoshi e Mayaka, sentiu-se inquieto. De uma forma estranha, os três viviam com calor e propósito, e ele queria um pouco disso para si. No canto habitual deles, os dois se separaram. Separaram-se. Kotaro foi para casa, estacionou a bicicleta e entrou na sala silenciosa da casa. Sentou-se sozinho no seu quarto e ficou a olhar para o teto. Ele pensou na primeira vez que viu Eru parada junto à janela da sala do clube. Ele também pensou naqueles tardes em que todos eles se sentavam ao redor da mesa baixa e conversavam juntos. Durante aqueles momentos, a sensação vazia e monótona que sempre o acompanhava parecia desaparecer. Tudo parecia mais leve enquanto ele estava sentado ali. Ele começou a se perguntar se Sekitani-jun já havia se sentido da mesma forma naquela escola, cercado por colegas que acreditavam em algo. Então o telefone tocou. Hotaru pegou e ouviu a voz alegre da irmã à distância. Ela já tinha se mudado para outro país e começou a falar sobre sua última viagem. Depois disso, ela perguntou o que ele andava fazendo ultimamente.
Hotaru contou-lhe sobre a antologia e mencionou que tinha lido Hyuka. Por um breve momento, a linha ficou em silêncio. Então ela disse que Hyuka sempre tinha sido uma de suas obras favoritas. Depois disso, ela chamou aquilo de tragédia. Ela descreveu Sekitani como uma pessoa gentil que se viu envolvida em uma história triste. Kitaru imediatamente pediu que ela explicasse, mas ela de repente disse que precisava ir. Então a ligação terminou. Depois disso, Hotaru espalhou todas as suas anotações pela mesa e as olhou novamente. Desta vez, elas pareciam diferentes. A teoria dele pintava Sekitani como um herói orgulhoso que deixou a escola sendo respeitado por todos. Mas a irmã dele chamou aquilo de tragédia, e essa palavra não combinava com um final heróico. Se foi realmente uma tragédia, então algo deve ter dado muito errado. Hotaru ficou ali por muito tempo, pensando em silêncio enquanto a chuva batia na janela. Na tarde seguinte, ele chamou os outros para a sala do clube. Quando ele chegou, Eru, Satoshi e Mayaka já estavam lá. Hotaru disse-lhes que a sua teoria ainda estava incompleta. Ele explicou que a palavra sacrifício no prefácio da antologia ainda não tinha sido totalmente compreendida. Poderia descrever um ato nobre relutantemente, mas também poderia significar algo doloroso que foi forçado a alguém. Eles ainda precisavam saber qual significado era verdadeiro. Satoshi então disse que a única maneira de saber com certeza era encontrar a pessoa que havia escrito aquele aviso. Koutaro respondeu que já tinha verificado. A escritora era a bibliotecária-chefe, Yuko. A idade dela batia com o cronograma, e ela tinha frequentado a escola 45 anos antes como membro do clube de clássicos. Então o grupo juntou suas coisas e dirigiu-se à biblioteca. Lá dentro, prateleiras altas ficavam em longas fileiras sob luzes fluorescentes brilhantes. Perto do fundo, Yuko estava recolocando os livros em seus lugares. Ela sorriu ao vê-los e disse que ainda tinha alguns minutos de trabalho. Mayoka deu um passo à frente e começou a ajudá-la com os livros. Então Hotaru mostrou a Yuko o prefácio de Hyuka e perguntou se ela o havia escrito. Ela disse sim. Depois de olhar para os rostos deles, ela perguntou por que estudantes da idade deles se interessavam por algo que havia acontecido há tanto tempo. Ele então contou a ela que Sekitani-jun era seu tio. Yuko perguntou como ele estava agora, e Eru respondeu calmamente que ele havia desaparecido na Índia 7 anos atrás, e ninguém mais teve notícias dele desde então. Yuko então os levou para seu pequeno escritório atrás da recepção. Ela sentou-se, leu atentamente as anotações de Hotaru e disse a ele que seu trabalho era impressionante para algo baseado apenas na antologia. Mas então ela disse que uma parte que faltava mudou toda a história. Ela começou a explicar como era a escola 45 anos antes. Naquela época, o festival cultural durava 5 dias inteiros e atraía visitantes de toda a cidade. A excitação naquela semana foi imensa, mas no ano em que ela entrou na escola, as coisas foram longe demais. Durante o festival, brigas eclodiram entre os alunos. Por causa disso, o diretor anunciou que o festival seria reduzido de 5 dias para apenas 2, e muitas restrições severas seriam adicionadas. Os alunos reagiram fortemente. Começaram manifestações e faixas de protesto cobriram os corredores. O movimento precisava de um líder público, mas quem assumisse esse papel enfrentaria sérias punições mais tarde. Assim, os verdadeiros planejadores permaneceram escondidos. Sekitani, que era na verdade quieto e não gostava de conflitos, acabou sendo empurrado para essa posição. Ele se tornou o rosto do protesto, mesmo que nunca tivesse escolhido esse papel para si. Os protestos cresceram em tamanho e força. No final, a escola cedeu e permitiu que o festival permanecesse com 5 dias de duração. Naquela noite, os estudantes se reuniram no campus e queimaram suas faixas de protesto em uma fogueira para comemorar. Mas as chamas se espalharam demais e um prédio antigo no campus pegou fogo e desabou. Os bombeiros passaram a noite inteira tentando controlá-lo. Na manhã seguinte, a escola precisava de alguém para culpar. Escolheram Sekitani. Ele foi expulso e nenhum aluno se apresentou para defendê-lo. Todos ficaram em silêncio e o deixaram carregar toda a culpa sozinho. Quando Yuko terminou, o quarto ficou completamente imóvel. Então Eru se levantou e perguntou mais uma coisa. Ela queria saber por que o tio dela escolheu o nome Hyuka para a antologia. Yuko respondeu que Sekitani tinha escolhido o título ele mesmo, mas ela nunca tinha entendido o motivo. Nesse momento, Hotaru soltou lentamente um suspiro e disse que agora entendia. Os outros olharam para ele. Ele explicou que Yuka era uma espécie de jogo de palavras. Podia soar como a palavra sorvete. Mas se fosse desfeito, virava sorvete. Sekitani havia escondido seus verdadeiros sentimentos naquele título. Ele queria gritar que era inocente. Ele quis gritar que ninguém o apoiou. Ele quis gritar porque seus colegas de classe o viram ser destruído e permaneceram em silêncio. Assim que Hotaru disse isso, os olhos de Eru se encheram de lágrimas. Ela disse que finalmente se lembrou. Seu tio lhe dissera uma vez que, às vezes, até as pessoas mais próximas a você haveriam sofrer e não fariam nada. No final, tudo o que você podia fazer era gritar. Aquela memória a havia aterrorizado quando era pequena, e a fez chorar tanto que não conseguia parar. Eru enxugou suas lágrimas e agradeceu a Hotaru. Finalmente, o mistério havia acabado. No dia seguinte, o grupo reuniu-se novamente na sala do clube. Mayaka colocou um rascunho da antologia sobre a mesa. Haru folheou o primeiro, depois entregou-o a Hotaru. Quando ele a abriu, viu que a matéria principal lhe havia sido designada. Mayaka disse a eles que, como ele havia resolvido o mistério, deveria ser ele a escrevê-la. Eru se ofereceu para escrevê-la em seu lugar, mas Mayaka recusou firmemente. Hotaru não discutiu. Ele aceitou e disse que começaria a trabalhar no esboço em breve. Ele planejou escrevê-lo como uma homenagem a Sekitani. Mais tarde naquele dia, Hotaru e Eri voltaram para casa juntas. No caminho, Hotaru perguntou por que ela finalmente concordou em compartilhar a história de seu tio com os outros, depois de protegê-la tão cuidadosamente. Eri respondeu que sua mãe uma vez lhe disse que depois de alguns anos, essas coisas começariam a parecer pequenas e sem importância.
Aquela ideia a assustou, ela não queria esquecer. Depois de conversar com Hojiru, Satoshi e Mayaka, ela percebeu que queria guardar essa memória com ela, não importava o que. Ela queria se lembrar disso claramente de todo o coração, pelo maior tempo possível. As férias de verão do EPU 6 estavam se aproximando, e por vários dias, Aro vinha pedindo a Hataro para se juntar ao grupo em uma viagem às fontes termais. Hataro continuava evitando a resposta, mas Eru não desistia. No fim, ele finalmente concordou. Poucos dias antes do recesso, Hotaru sentou-se à sua mesa na sala de aula. A luz do sol entrava no ambiente e a poeira de giz flutuava perto do quadro, enquanto o professor continuava a falar com uma voz monótona. Então um som agudo veio da sala de aula ao lado. Vozes altas se seguiram, e uma delas era claramente Eruzi. Ela estava discutindo com sua professora em um tom firme e constante. Alguns alunos da turma de Hotaru viraram-se para a parede para ouvir. O seu próprio professor fez uma pausa por um momento, depois continuou a aula. Mais tarde naquela tarde, os quatro encontraram-se na sala do clube. As janelas estavam ligeiramente abertas e o ar quente movia as cortinas para frente e para trás. Mayaka sentou-se à mesa com os dois punhos pressionados contra a superfície. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ela estava gritando com Satoshi sobre alguma coisa. A voz dela encheu todo o cômodo. Então Eru entrou calmamente, largou a bolsa, caminhou até Mayaka e sentou-se ao lado dela. Ela colocou gentilmente uma mão sobre a mesa, perto da de Mayaka, e tentou acalmar as coisas com uma voz serena. Mas Mayaka só ficou mais barulhenta. Hotaru, que estava sentado com um livro apoiado no joelho, olhou para ela e simplesmente pediu que parasse. Sua voz permaneceu monótona e baixa, mas funcionou. Mayaka apertou os lábios e voltou a sentar-se. Depois disso, o silêncio tomou conta da sala. Satoshi então falou primeiro e levantou a ideia de como pessoas diferentes lidam com a raiva. Ele apontou que Eru nunca parecia perder a calma, não importava o que acontecesse ao seu redor. Mayaka cruzou os braços e ficou em silêncio. Então, após uma breve pausa, Hotaru fechou o livro e perguntou a Eru o que tinha acontecido mais cedo com o professor dela. As palavras saíram antes que ele pudesse se conter. Eru endireitou-se imediatamente e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela o olhou com aquela expressão familiar que sempre tinha quando um novo mistério aparecia. Hotaru entendeu imediatamente que havia cometido um erro. Ele se levantou e pegou sua bolsa, mas Eru agarrou a alça. Antes que ele pudesse sair, ela lhe disse que aquilo realmente importava. Então Hotaru sentou-se novamente. Eru colocou as duas mãos sobre a mesa e começou a explicar. Naquela manhã, a professora de matemática dela entrou na sala de aula e escreveu um problema no quadro, mas ele não fazia parte do material que estavam estudando. Nenhum dos alunos o reconheceu. O professor então chamou vários alunos, um após o outro, mas cada um disse que não sabia ou deu a resposta errada. O professor ficava cada dia mais irritado. O tempo e a forma como ele batia o giz no quadro tornaram-se mais aguçados. Nesse momento, ele levantou a mão e disse-lhe que a turma ainda não tinha estudado aquele tópico. O professor retrucou, mas ele não cedeu. Os dois discutiram por vários minutos até que o professor finalmente consultou suas anotações, parou e percebeu que havia se adiantado no plano de aula por engano. Satoshi se inclinou para a frente e disse que aquele professor era conhecido por se preparar cuidadosamente. Suas aulas sempre seguiam uma ordem fixa, então um erro como aquele não condizia com o tipo de pessoa que ele era. Aro concordou e disse que era exatamente por isso que tudo a incomodava. Então os dois olharam para Hotaru. Hotaru coçou a nuca e sugeriu que talvez o professor tivesse simplesmente pulado um dia em sua agenda. Mayaka estalou a língua imediatamente e disse que a resposta era preguiçosa e que todos ali sabiam disso. Hotaru não discutiu. Ele apenas sentou-se em silêncio e pensou. Então Satoshi acrescentou algo casualmente. Ele disse que sua própria turma, que era a turma A, já havia estudado o mesmo problema de matemática. Ele até disse que ainda não o entendia completamente, e foi por isso que o reconheceu quando Eru o descreveu. Por um momento, o quarto ficou completamente imóvel. Kotaro então enfiou a mão em um saco de salgadinhos sobre a mesa e tirou alguns biscoitos pequenos em forma de letras. Ele os alinhou à sua frente e virou alguns deles lentamente. Então ele apontou para as letras A e D. Ambas eram minúsculas e suas formas pareciam muito semelhantes. Uma tinha uma cauda indo para um lado e a outra a tinha indo para o outro. Se alguém virasse um de um jeito, poderia facilmente ser confundido com o outro. Então Hotaru explicou tudo. O professor provavelmente preparou anotações de aula diferentes para cada turma. Satoshi estava na classe A, enquanto Eru estava na classe D. Se os rótulos das classes nas pastas ou papéis estivessem escritos em letras minúsculas, então A e D poderiam parecer quase iguais. Assim, o professor deve ter pegado as anotações erradas naquela manhã e ensinado acidentalmente a classe D usando o material preparado para a classe A. Foi por isso que o problema pareceu incomum para a turma de Eru, mas já havia sido abordado em Satoshis. Assim que Hotaru terminou, Eru inclinou-se para ele sobre a mesa. O rosto dela se aproximou, e ela o agradeceu com um sorriso brilhante e aberto. Satoshi sorriu do outro lado da sala, enquanto Mayaka virava o rosto ligeiramente para a parede, e não dizia nada contra a resposta. Naquele momento, a luz da tarde já havia mudado. Longas linhas douradas se estendiam pelo chão e subiam pela parede distante da sala do clube. O relógio acima da porta mostrava que já passava das 4. Hotaru arrumou sua bolsa. Satoshi jogou a bolsa sobre um ombro. Mayaka pegou a pequena pilha de mangás que havia deixado perto da janela. Eru colocou seu caderno dentro da bolsa e a fechou. Então os quatro saíram juntos do prédio da escola. O ônibus seguia por uma estrada estreita que serpenteava por colinas verdes. Campos de arroz se estendiam em ambos os lados, e o motor continuava a zumbir à medida que as árvores ficavam mais densas, quanto mais se afastavam da cidade.
Hotaru sentou-se perto da janela com a testa encostada no vidro frio. Seu rosto parecia pálido e seu estômago estava revirado desde a primeira curva acentuada. Quando o ônibus parou no campo, ele mal conseguia ficar em pé direito. Mayaka disse a todos para esperarem porque seus primos administravam uma pousada ali perto. O local estava fechado para manutenção e não estava aceitando hóspedes normais, mas a família dela concordou em deixá-los ficar. Depois de um curto tempo, uma van veio buscá-los. Eles entraram e a estrada ficou ainda mais esburacada. Poeira subia atrás dos pneus enquanto eles continuavam. Quando a van finalmente parou em frente a um grande edifício de madeira cercado por árvores, Hotaru saiu com as pernas trêmulas. Duas garotas estavam esperando na entrada. Mayaka as apresentou como suas primas mais novas, Ri e Kyo. As garotas se curvaram e guiaram o grupo para dentro. O corredor cheirava a madeira velha e tatame fresco. Hotaru e Satoshi foram levados para um quarto no segundo andar. Satoshi abriu a janela e se debruçou para fora. Atrás da fileira de cedros escuros, montanhas se erguiam ao longe e um riacho brilhava lá embaixo. Até Hotaru admitiu que a vista era linda. Mais tarde, Mayaka os chamou para jantar. Sentaram-se ao redor de uma mesa baixa repleta de arroz, peixe grelhado, vegetais em conserva e sopa de miso. O vapor subia de cada prato. Depois de comer, Rudautu voltou para o seu quarto e viu que Satoshi já tinha partido. Ele imaginou que Satoshi tivesse ido às fontes termais. Rudautu ficou deitado no chão por um tempo e assistiu televisão, mas logo se entediou. Então pegou uma toalha e saiu para o corredor. Lá ele encontrou Eru parada perto das escadas com uma toalha e uma pequena bolsa de pano nas mãos. Ele perguntou para onde ela estava indo, e ela disse que estava a caminho das fontes termais. Os dois caminharam juntos por um caminho de pedra iluminado por pequenas lanternas. No caminho, Eru mencionou que Mayaka tinha ido passar um tempo com as primas, então ela iria ao banho sozinha. Hotaru simplesmente assentiu. Na entrada, eles se separaram e foram para suas próprias áreas de banho. Hotaru baixou-se lentamente na água morna. Pedras forravam a banheira, e o vapor subia para o ar noturno. Satoshi já estava lá, de molho por perto. Os dois conversaram casualmente por um tempo, mas então a visão de Hotaru começou a embaçar. O calor pressionava forte contra seu corpo, e seus braços pareciam pesados. Satoshi percebeu imediatamente e o puxou rapidamente para fora. Então ele o carregou metade do caminho de volta para o quarto, onde Mayaka ajudou a estender um colchão e o cobriu com um cobertor. Algum tempo depois, Eru abriu a porta de correr e se ajoelhou ao lado dele. Ela perguntou se ele se sentia melhor, e Hotaru disse que estava bem ao se virar para encará-la. E Ryu então disse a ele que os outros estavam no quarto ao lado, contando histórias de fantasmas e que ele poderia se juntar a eles se quisesse. Depois disso, ela voltou e deixou a porta entreaberta. Kutaro ficou onde estava e ouviu as vozes do quarto ao lado. Então ele ouviu Ria começar a contar uma história sobre a pousada. Há muito tempo, um homem havia se hospedado no quarto 7 do prédio antigo em frente à casa principal. Ele pagou adiantado e disse aos funcionários para não o incomodarem. Ele recusou todas as refeições. Então, uma noite, um grito ecoou pela estalagem. Uma mulher o encontrou pendurado por uma corda dentro do quarto. Ele pegou o dinheiro de uma empresa, perdeu tudo em um negócio fracassado e tirou a própria vida. Depois disso, hóspedes que ficaram lá disseram ter visto uma figura escura pendurada no teto. Um homem chegou a ficar doente e morreu naquele quarto. No final, a família trouxe alguém para purificar o local. Um novo prédio foi construído posteriormente em frente ao antigo e o quarto 7 foi selado. Ninguém mais se aproximou dele depois disso. Após ouvir a história, Hotaru levantou-se e caminhou até a janela. Do outro lado do pátio, o velho edifício permanecia escuro e silencioso. Um arrepio percorreu seus braços. Ele estendeu a mão para fechar a janela, mas pouco antes de ela se fechar, viu uma pequena figura correr pelo chão abaixo e desaparecer atrás do canto do prédio. Ele observou por um momento, depois fechou a cortina e foi dormir. Na manhã seguinte, Hotaru desceu as escadas e encontrou Mayaka sentada bem perto de Eru à mesa do café da manhã. O rosto dela estava pálido. Ela disse que durante a noite acordou por causa de uma rajada de vento. Ao se virar para fechar a janela, ela viu uma forma escura pendurada dentro do quarto 7, Ri-Ryu, e disse que Macaca provavelmente tinha imaginado aquilo por causa das histórias de fantasmas, mas que eu disse baixinho que o pai deles tinha dito a Ri para não contar aquela história para os convidados. Então Eru se aproximou de Hotaru e disse baixinho que Mayaka havia acordado durante a noite. Quando Eri olhou para o quarto 7, ela viu a mesma forma. Hotaru disse que ambas provavelmente haviam confundido algo normal com um fantasma. Miyaka exigiu imediatamente que ele explicasse o que mais poderia ter sido. Os olhos de Eru se aguçaram de curiosidade, e ela pediu a Hotaru que investigasse. O grupo foi para o quarto de Hotaru e começou a discutir o que Eru se lembrava. Eles também tentaram ir inspecionar o quarto 7 e pediram a Kaio para levá-los lá, mas ela recusou e saiu correndo. Do lado de fora, Hotaru notou que o chão estava molhado. Tinha chovido durante a noite. Antes que pudessem continuar, Kaio voltou e anunciou que o almoço estava pronto. Durante o almoço, Riei entrou vestindo um kimono colorido e todos a elogiaram. Depois, Satoshi chamou Hotaru de lado e mencionou que Kaio também queria usar o kimono, mas Riad se recusou a deixá-la. Hotaru também notou outra coisa. Uid escreveu seu nome tanto na sua xícara de chá quanto na sua bola de exercícios. Ele percebeu e guardou o pensamento para si. Mais tarde naquele dia, Hotaru foi novamente às fontes termais. Satoshi já estava lá, na água. Enquanto conversavam, Satoshi mencionou que tarde da noite anterior, tambores haviam soado de um festival de verão local próximo. Ele pareceu surpreso que Hotaru tivesse dormido durante tudo isso. Hotaru então perguntou se o festival tinha acontecido naquela mesma noite e Satoshi disse que sim. Hotaru saiu imediatamente do banho. Lá fora, encontrou Eru esperando por ele, e os dois voltaram juntos pelo caminho de pedra. No caminho, Kutaro contou a ela que a forma pendurada não era um fantasma de forma alguma.
Era um kimono deixado pendurado para secar. Kaiô havia pegado secretamente o kimono de Ri e o usado no festival sem permissão. A pequena figura que Hotaru viu correndo lá fora naquela noite tinha sido Kyo saindo furtivamente. Então a chuva começou a cair, e ela voltou com o kimono completamente molhado. Ela teve que secá-lo antes que Rui percebesse, e o único lugar que ninguém verificaria era o quarto 7. Então ela abriu a janela, pendurou o kimono no teto e o deixou lá durante a noite. A forma escura que Mayaka e Eru viram na janela era o kimono encharcado balançando na escuridão. Haru ficou quieta depois de ouvir a verdade. Ela disse que sentiu tristeza por Kaiô ter passado por todo aquele trabalho apenas para usar um kimono. Então ela olhou para o quintal à distância. Rei caminhava devagar pela trilha com Kyo montado em suas costas. As risadas deles ecoavam pelo ar da noite. E Ryu sorriu e correu em direção a eles. Hotaru permaneceu onde estava e observou em silêncio as 4 figuras diminuírem sob o céu alaranjado. Alguns dias depois, Hotaru e Satoshi se arrastaram até a escola e encontraram os alunos já ocupados com os preparativos para o festival. Todos corriam de um lado para o outro carregando caixas e gritando instruções, e o lugar todo parecia barulhento e caótico. Ver toda aquela atividade os fez pensar em quanto havia mudado desde o dia em que Ryu foi arrastado para o Classic Club por Iru. Satoshi começou a sentir uma estranha nostalgia. Mas então ele se lembrou que eles tinham uma reunião com as garotas. Os dois rapidamente foram para lá, apenas para descobrir que Mayaka já havia chegado e estava gesticulando furiosamente enquanto reclamava de algo. Kotaro mal prestou atenção até que Eru finalmente apareceu e mudou o clima. Ela explicou que uma amiga dela tinha trabalhado em um filme com a turma dela e queria que o grupo fosse assistir antes do festival. O grupo então foi para a sala de aula onde Fuyumi os esperava. Assim que chegaram, Satoshi tentou agir de forma familiar e disse que eles já tinham se conhecido antes. Mas Fuyumi não demonstrou nenhuma reação e ignorou aquilo completamente para poder explicar o verdadeiro motivo de tê-los chamado. Kotaro, por sua vez, nem sequer queria estar ali e se perguntava por que tinha que passar tempo assistindo a um filme estudantil. Mas como ninguém se importava com o que ele pensava, sentou-se e esperou o início da exibição. O filme começou com um grupo de estudantes viajando. Em vez de simplesmente aproveitarem, encontraram um prédio abandonado e decidiram passar a noite lá. Em certo momento, 2 deles saíram sozinhos, encontraram algumas chaves comuns e deixaram a chave mestra para trás. Depois disso, todos se separaram para procurar quartos, mas quando mais tarde se reuniram, perceberam que um colega de classe estava desaparecido. Eles vasculharam o prédio assustador até encontrarem uma porta trancada. Usando a chave mestra de antes, eles a abriram e encontraram um amigo desaparecido morto lá dentro, deitado em uma poça de sangue e órgãos. Perto da porta havia um braço segurando uma chave. Um dos alunos então olhou pela janela em busca de pistas. Notou algo estranho do lado de fora no canto, e assim, o filme terminou abruptamente. Após a exibição, Fuyumi se virou para eles e perguntou se conseguiam resolver o mistério do assassinato. Hotaru já estava irritado e não conseguia entender por que ela estava pedindo a outras pessoas para fazerem isso em vez de resolver ela mesma. Ele também se perguntava por que tinha que ser o clube deles. Fuyumi então explicou que tinha ouvido falar que o clube de clássicos resolveu o caso da antologia, então acreditava que eles eram capazes de lidar com isso também. Ela também admitiu que o filme nem sequer estava terminado, porque o roteirista havia adoecido logo após escrever a última cena. Como o final nunca havia sido concluído, ela queria a ajuda deles para descobrir como terminá-lo. O resto do grupo imediatamente se virou para Hotaru e olhou para ele como se ele fosse o único que pudesse resolver aquilo. Todos tentaram persuadi-lo, mas Hotaru tentou evitar a responsabilidade dizendo que era demais para um clube assumir. Fuyumi então acrescentou que algumas de suas colegas de classe já haviam formulado suas próprias teorias e perguntou se o clube poderia pelo menos ouvi-las. Ele. Isso fez com que a tentativa de fuga de Hotaru desmoronasse quase imediatamente. Então Eru se aproximou com sua pressão gentil de sempre, e no final Hotaru cedeu novamente. No dia seguinte, o calor do verão tornou-se tão forte que Hotaru pensou seriamente em matar a aula. Mas Eru não ia deixar isso acontecer. Ela apareceu e praticamente o arrastou para fora, para que ele não ficasse em casa. Os dois chegaram à sala do clube bem a tempo para a sua chamada investigação. Não muito tempo depois, um garoto tímido chamado Kuroko chegou para guiá-los a outra sala de aula onde os outros alunos já estavam esperando para apresentar suas próprias teorias para que pudessem começar com Junya, o diretor assistente. Antes que alguém pudesse questioná-lo, Eru tirou uma caixa de chocolates com sabor de whisky de sua família. Ela os ofereceu a todos. Os outros rapidamente os cuspiram por causa do sabor forte, mas Eru, surpreendentemente, gostou deles e continuou comendo mais. Logo depois, Junya começou a falar longamente sobre o quão difícil tinha sido seu trabalho como subdiretor. Ele continuou por um tempo até que os outros finalmente lhe pediram para expor sua teoria. Junya disse que o assassino entrou pela janela, cometeu o assassinato e escapou pelo mesmo caminho. Ele acreditava que como a planta baixa mostrava as portas e passagens bloqueadas, não eram rotas possíveis, mas Mayaka rapidamente apontou uma falha. Se alguém tivesse entrado pela janela, deveria haver pegadas na grama do lado de fora. Junya recusou-se a aceitar aquele problema e saiu de qualquer forma, ainda confiante em sua própria resposta. Depois que Junya saiu, Hotaru chamou sua teoria de inútil e acrescentou outro problema. Qualquer pessoa que entrasse pela janela teria sido vista pelos alunos no andar de cima. Então Hotaru pediu a Kuroko que lhe trouxesse o roteiro. Não muito tempo depois, Tomohiro chegou e começou confiantemente a apresentar sua própria teoria. Ele espalhou as plantas baixas e explicou que a vítima não poderia ter sido morta por um de seus colegas de classe usando a chave mestra, pois qualquer pessoa que atravessasse um saguão teria sido vista. Então ele revelou
revelou o ponto principal de sua teoria. Ele pegou uma corda e disse que o roteirista havia pedido especificamente, então ele acreditava que o culpado entrou por cima. Kotaro então perguntou se o escritor havia feito algum outro pedido. Tomohiro mostrou orgulhosamente 2 garrafas de sangue falso e explicou que o escritor havia pedido a pequena, mas eles usaram a grande em vez disso. Após dar essa explicação, ele saiu como se sua teoria tivesse resolvido tudo. Boruto rapidamente apontou que a ideia ainda não funcionava. A janela antiga tornava essa rota impossível porque o culpado teria sido visto antes mesmo de começar a escalar. Um pouco mais tarde, Kurako voltou com o roteiro. Desta vez, Misaki chegou e apresentou sua própria teoria. Diferente dos outros, ela acreditava que nenhum dos amigos da vítima poderia ter cometido o crime. Então, ela criou uma história sobre um personagem oculto que os matou lentamente, um por um, até que restaram apenas 2 pessoas. Apaixonaram-se e fugiram juntos. Mas quando Hotaru perguntou que evidências apoiavam essa ideia, ficou claro que sua teoria não tinha base real. Depois que Misaki saiu, Eru tentou fazer um ponto próprio, mas naquela altura, os chocolates de uísque que ela continuava comendo finalmente a alcançaram, e ela de repente perdeu o fio da meada no meio da fala. Depois disso, o grupo restante sentou-se e comparou todas as teorias com o roteiro real. No final, eles disseram a Kotoko que nenhuma das teorias era convincente. Logo depois, Mayaka levou ERU para casa. Mais tarde, Hotaru e Satoshi tiveram sua conversa casual habitual por um tempo, e então os dois também começaram a ir para casa. Mas no caminho de volta, Kotaro encontrou Fuyumi, que já o esperava. Um pouco depois, Hotaru acabou em um café com Fuyumi. Enquanto ele estava sentado ali, preocupava-se silenciosamente por não ter dinheiro suficiente nem para pedir um chá. Fuyumi notou e disse-lhe para não se preocupar com isso, então ela finalmente explicou por que tinha pedido ajuda ao clube de clássicos em primeiro lugar. Ela disse que tinha ouvido falar da habilidade dele em resolver mistérios difíceis e acreditava que ele era a pessoa certa para descobrir o que o roteirista estava tentando fazer. Ouvindo isso, Shukutaru ficou mais do que esperava, mas ele ainda tentou manter a calma e não demonstrar. Fuyumi então continuou falando e guiou cuidadosamente a conversa de uma forma que tornou ainda mais difícil para Hotaru ignorar o pedido dela. Ao final disso, ele já estava envolvido mais profundamente do que antes. No dia seguinte, Hotaru chamou Satoshi inesperadamente para a sala do clube para uma reunião, mesmo que as férias de verão já tivessem começado. Satoshi entendeu imediatamente que devia ser algo sério se Hotaru estava disposto a chamá-lo durante o recesso. Quando chegaram, até Mayaka percebeu que algo estava diferente nele, e ela rapidamente adivinhou que Fuyumi o havia influenciado de alguma forma. Logo, mencionaram que Eru provavelmente ainda estava exausto depois de comer muito chocolate. Então o grupo reassistiu ao filme, na esperança de encontrar novas pistas. Mas em vez de progresso, eles ficaram principalmente frustrados porque o filme em si foi tão mal feito. No meio disso, um dos amigos de Satoshi apareceu para lembrá-lo de um teste de maquiagem que ele tinha que fazer. Satoshi não discutiu e simplesmente entregou suas anotações sobre o caso para Mayaka antes de sair com ele. Depois que Satoshi saiu, Mayaka disse que não tinha interesse em ficar sentada com Hotaru enquanto ele permanecia com um humor tão sombrio. Então ela também saiu, entregando as anotações e deixando Hotaru sozinho. Agora que finalmente estava sozinho, Hotaru começou a pensar com mais clareza. Ele se concentrou no filme, analisou os detalhes cuidadosamente e, por fim, encontrou as respostas que todos buscavam. Depois disso, ele ligou para Fuyumi e explicou seu raciocínio. Ele disse a ela que nenhuma das teorias dos outros alunos funcionava. Entrar sorrateiramente pela janela antiga era muito difícil, e usar a chave mestra pelo saguão também era impossível porque a área era muito exposta. Então ele disse que Misaki tinha estado parcialmente certa em uma coisa. Havia realmente uma pessoa extra envolvida. Mas não era algum assassino oculto, era o cinegrafista que explicava por que o filme parecia o que parecia. O cinegrafista era tratado como pessoal de apoio pelo grupo. Portanto, na teoria de Hotaru, ele pegou a chave mestra depois que todos entraram no prédio e então matou a vítima antes que alguém percebesse. Fuyumi o elogiou por ter descoberto e acrescentou que a resposta fazia sentido, especialmente porque o cinegrafista era o único que restava no saguão. Mas Hotaru disse que o roteirista provavelmente só queria criar um pequeno mistério e não se importava tanto em tornar o final perfeito. Fuyumi agradeceu a ele pela ajuda. Dias depois, todos se reuniram na sala de aula dela e assistiram a versão final do filme. Quando terminou, Satoshi e as garotas elogiaram Hotaru por resolver mais um caso. Mas depois que Eru e Satoshi saíram, Mayaka o puxou discretamente para o lado e perguntou sobre a corda que Tomohiro disse que o roteirista havia pedido. No momento em que ela mencionou o assunto, Hotaru percebeu que algo ainda não se encaixava. Quando Mayaka notou quão mal Hotaru reagiu a estar errado, ela rapidamente mudou de assunto e disse que na verdade gostava do final do filme antes de ir embora. Um pouco mais tarde, enquanto Hotaru se dirigia ao vestiário, Satoshi o parou e disse quase a mesma coisa. Desta vez, Hotaru se esforçou muito para insistir que sua teoria ainda era o final verdadeiro. Mas Satoshi lhe disse para aceitar que ele estava errado, então se afastou. Depois disso, Hotaru chegou ao vestiário, onde Eru apareceu. Ele imediatamente entendeu o que ela queria discutir, então os dois saíram para caminhar. Eru já podia perceber que Hotaru estava se culpando, então ela o levou até o rio para acalmá-lo. Lá, ela explicou gentilmente que a teoria dele havia perdido o ponto. Ela acreditava que o roteirista estava buscando um tipo de final muito diferente da descrição de Fuyufumi. A escritora parecia uma garota tímida que não gostava de violência, e para começar, nem se interessava muito por filmes de mistério.
E Ryu então disse a Hotarou para pensar em uma coisa importante. A escritora provavelmente já sabia o final que queria desde o início, e isso explicava muita coisa. Hotarou argumentou que isso não se encaixava porque a escritora ficou doente e não conseguiu terminar o roteiro. Mas Eiru lembrou-lhe que a escritora era longe de ser tímida para deixar todos pendurados sem motivo. Ela apontou que o fato de Yumi ter reunido todos para discutir o final mostrava que a doença provavelmente nem era tão grave assim. Ao mesmo tempo, Ryu admitiu que não estava focada em saber se o final de Hotaru era mau, porque na verdade ela achava que a versão dele soava muito bem. O que realmente importava para ela era entender por que o escritor não pôde usar o final que ela originalmente queria. Depois de ouvir isso, Hotaru parou para pensar. Então ele percebeu que o primeiro erro de esse tinha sido tratar o filme como apenas mais um caso de mistério, em vez de prestar atenção aos sentimentos por trás da história. Algumas horas depois, de volta em casa, Hotaru continuou pensando em qual poderia ser o final verdadeiro. Ele quase desistiu, mas então notou um livro antigo e começou a folheá-lo em busca de ideias. Depois de ler por vários minutos e refletir sobre isso, ele finalmente conectou tudo. Naquele momento, ele percebeu que havia sido usado por outra pessoa desde o início. No dia seguinte, Hotaru esperou por Fuyumi em seu trajeto habitual e a convidou para tomar um chá. Dessa vez, ele realmente havia economizado dinheiro suficiente para pagar por conta própria. Então ele perguntou diretamente por que ela havia mentido sobre ele ser um grande detetive, quando o que ela realmente queria era alguém para escrever o final do roteiro dela. Naquela altura, ele já tinha descoberto que a história original devia ter sido fraca, especialmente depois de Tomohiro mencionar a quantidade de sangue que o roteiro pedia. Hotaru então explicou sua conclusão completa. Fuyumi fez o roteirista fingir estar doente para que ela pudesse reunir toda a turma, e até mesmo envolver Hotaru em um concurso de mistério de notícias falsas. Nunca se tratou realmente de resolver o caso. Era simplesmente a maneira dela de coletar as ideias de todos para que pudesse escolher a melhor e usá-la para o filme. Depois de expor tudo isso, Hotaru perguntou por que ela o havia enganado, fazendo-o acreditar que tinha talento apenas para poder usá-lo. Mas Fuyumi calmamente devolveu a pergunta, e disse que a culpa era dele por ser muito desatento e ingênuo para perceber que ela o estava manipulando o tempo todo.